Irmãos, a Bíblia diz que, isso é claro na palavra de Deus, que Deus escolheu um pedaço de terra no mundo para Ele. E Ele escolheu esse pedaço para entrar em ciúme com as nações. Foi quando Ele chamou Abraão e falou: eu vou te dar a terra de Canaã. E ali é onde está a nação de Israel hoje. É onde Deus estabeleceu os limites da terra prometida. E Deus escolheu aquele lugar, Ele mesmo fala: porque ali eu vou colocar anzóis nos queixos das nações e vou entrar em guerra com eles ali. Porque Deus salva o pecador, mas Deus também vai julgar as nações. Pensa a maneira como o nosso país vive, a Europa vive, Estados Unidos, China, Rússia. Isso não vai dar certo. Isso está tudo no caderno de Deus, a Bíblia fala dessas coisas. Os reis, os poderosos, as nações serão julgadas. E Deus então estabelece um lugar que chama Israel, e dentro desse lugar Ele separa uma cidade que chama Jerusalém. E dentro dessa cidade, Ele estabelece um templo que representaria a presença dEle, e dentro desse templo havia uma arca, lá no Santo dos Santos, que serviu de referência para todas as nações. Essa cidade foi preparada durante milênios, esse país foi preparado para que Jesus Cristo, quando Ele deixasse o céu e viesse a esse mundo, Ele pudesse se estabelecer ali naquele lugar e ali Ele fazer a obra da redenção. Ao oeste dessa cidade de Jerusalém, há um pequeno monte que se chama o Monte das Oliveiras. Eles falam que ele está assim a 300 pés acima da cidade e 2.700 pés acima do nível do mar. Na ladeira ocidental há um jardim, e dizem que ali tem muitas oliveiras plantadas nesse jardim, chamado Jardim das Oliveiras. Mas assim, a tradição religiosa, né, essa inspiração religiosa, né, as pessoas ficam inspiradas e gostam de falar coisas que são ligadas à verdade. Diz assim que dessas muitas oliveiras que tem ali, além de outros arbustos, tem 8 oliveiras que são da época de Cristo. E elas são contorcidas já, né, eradas no seu tempo. E eles falam assim, né, de uma maneira, isso não está oficial na Bíblia, mas é coisa da cultura. Eles dizem assim: olha, que essas oliveiras, né, elas são guardiãs, são as sentinelas, né, guardando o jardim para quando Jesus voltar. E a Bíblia conta uma história quando Jesus estava à noite nesse jardim. E ali Ele falava aos seus discípulos, Ele falava da sua crucificação, Ele falava que Ele seria traído, E Jesus, necessitando orar, porque a vontade de Deus estava muito clara dentro do coração dele, ele sabia que ele precisava se submeter à vontade do Pai, e por 3 vezes ele ora ao Senhor ali. Ele fala: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E passa um tempo, ele: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Esse cálice, esse copo, não era um copo, um cálice, era uma metáfora, né? Uma ilustração que ele coloca nos seus lábios para fazer uma oração a Deus. Então: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Note que quando Jesus começou seu ministério, né, ele fazia milagres, curava os paralíticos, as multidões o seguiam. Mas quando ele começou a falar,
acerca do reino de Deus, da sua obra, do que seria o reino de Deus, as pessoas começaram a ir embora. E Jesus teve que perguntar aos discípulos: Senhor, vocês também não querem ir embora? E ficaram 12 com ele, mas depois dos 12, um também se foi, o traidor, que é Judas. Desses 11, ele escolheu 3 para o acompanhar, estar junto com ele, orar com ele. Pedro, Tiago e João eram os mais chegados, os mais íntimos. Porém, esses 3 falharam, porque na hora que ele precisava que eles orassem com ele, quando ele fez essa oração no Getsemane, eles esticaram lá no chão, dormiam, que até roncava, e Jesus teve que ir sozinho. Diz que ali, ele se agonizou diante do Pai. Ele sofreu dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. E ali ele transpirou gotas de sangue. E a ciência diz que quando o suor de uma pessoa transforma em sangue, é porque ele entra numa atitude, numa angústia tão grande dentro da sua alma, que o seu corpo reage diferente. Então lá no Getsemane agora, ele estava só. Nenhum dos 12. E ali Jesus sabia que Deus o levaria à cruz. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E eu queria meditar nesse cálice com você hoje. O que é que havia nesse cálice tão solitário, tão terrorífico, apavorante, que o Senhor Jesus quis dar um passo atrás, e pedindo a Deus para arrumar uma outra solução? O que é que tinha de detestável e asqueroso nesse cálice, que Jesus pediu que o evitasse, se fosse possível evitar? Qual era o seu conteúdo? Seria a morte física? Que ele seria crucificado, furado? Seria aquela morte dolorosa de crucificação, que abre seus braços, te pregam, fura os seus pés? Não, não foi isso. Seria um ataque muito forte de Satanás sobre a vida dele, quando ele tinha que ir para aquela... Não, não foi isso. Ele já tinha vencido o diabo não é nada para ele. Seria a traição de Judas? Não. Seria o fracasso dos discípulos? Eles fugiriam, Pedro, o negaria. Não vamos negar que isso trouxe uma desilusão para ele, uma decepção. Mas existe uma grande diferença entre desilusão e temor. O que causou que Jesus tivesse pavor desse cálice? Sabe o que era? Era a contaminação do pecado. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não se faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. A contaminação com pecado estava nesse cálice. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, como nós somos, porém ele foi sem pecado. Hebreus 4,15, coloca na tela, por favor. Preste atenção nessa revelação, isso vai trazer luz para o seu espírito. Tá? Hebreus 4,15. Porque não temos um sacerdote, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia ensina que para Ele poder fazer nossa redenção, nossos pecados teriam que ser colocados sobre Ele. O seu pecado. O meu pecado.
2 Coríntios 5, 21. Olha o que a palavra de Deus diz pelo Espírito Santo. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Filho de Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que havia no cálice? O pecado de todos os séculos. O meu pecado, o seu pecado. Imagine que Jesus passasse pela manhã aqui, antes dele fazer essa obra, né? E tomasse o seu pecado, o meu pecado individualmente de cada um, assim, me dá os seus pecados aqui, me dá aqui. E trouxe tudo para ele. Sem ter cometido pecado. Não alguns dos seus, mas todos os seus pecados. Todos. Cada ato que você pratica, cada coisa odiosa que você faz. O pecado dessa nação brasileira. Os pecados do mundo. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todos os pecados do futuro que ainda seriam cometidos. Tudo estava nesse cálice. E esse cálice, o Filho do Deus vivo, santo, em forma humana, teria que tomar. Tem um pessoal calvinista aí que diz que Jesus só morreu pelos pecados dos salvos. Isso não é bíblico, isso está errado. Ele morreu por todos. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Mas por que ele tinha que tomar esse cálice? Por que ele carregou esse pecado na cruz? Pode ser que você ainda não entenda isso, ou não entendia o que é pecado. Talvez pecado para você é uma travessurinha, uma coisa que você faz e com uma piadinha, com uma rezinha você resolve. Ou se você incorporar alguma coisa de alguma religião, você está resolvido o probleminha do seu pecadinho. Você talvez pense assim. Talvez você não tenha consciência do que é o pecado, mas Jesus sabia o que era o pecado e sabia o que ele estava fazendo. E por que era tão odioso e hediondo para ele ter que tomar aquilo nele? Jesus é Deus na eternidade passada. Ele veio do céu com essa missão. E ele presenciou lá no céu como que pecado transformou anjos em demônios. Olha o que o pecado fez. Ele sabia. Que coisa hedionda. Como que o pecado transformou homens em bestas, assassinas, manipuladoras. O pecado seu, o seu pecado, sabe o que é? Você colocar o seu punho no nariz de Deus assim, dizer: eu não quero saber de você, eu não preciso de você. Eu dou conta da minha vida. Isso é o pecado. Jesus sabia que ao tomar esse cálice, ele seria contado com os pecadores. Jesus, cujo nome era santo, antítese do pecado, agora chegou a ser pecado. Na cruz, os pecados do mundo se juntaram, a eternidade se comprimiu, porque numa referência, eternidade não tem presente, passado e futuro, mas para o nosso tempo, para nós entender, as eternidades do passado, o futuro, o presente se comprimiram sobre ele ali na cruz.
E Jesus, sendo infinito, entrou num tempo finito para tomar sobre eles as consequências infinitas que nos estavam determinadas no inferno. Jesus entrou numa eternidade infernal sobre aquela cruz. Eu sei que você não entende o que Jesus fez. Somente os condenados que estão lá no inferno hoje sabem o que foi que Jesus fez na cruz. Mas eles não quiseram. Porque lá eles estão sendo punidos pelos seus pecados eternamente e não tem saída. Jesus pagou por nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. E eu te pergunto, você aí que vem à igreja, que está me ouvindo aí pela internet, acha bonito as mensagens do pastor Gilmar? Ah, pastor, adoro suas mensagens. Me adorar minha mensagem não vai te salvar, não. Tu precisa cair para dentro de Jesus. Você tem que entrar para a igreja dele, arrepender dos seus pecados, ser batizado e seguir a Cristo. Você não fica seguindo Cristo aí no seu coraçãozinho, trancadinho dentro de casa. Você não segue. Olha, você segue Cristo tendo conhecimento e revelação da palavra dele. Cuidado com esse sentimentinho do seu coração. A Bíblia diz que para a igreja ser edificada, ele colocou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para a edificação do corpo. Você está sentadinho na sua casa achando que você é o seu apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Aqui Deus edifica essa igreja aqui usando vários ministérios diferentes para trazer Eu sou apenas um líder aqui da igreja, mas essa obra completa não sou eu que faço, Deus faz com outras pessoas. Mas você dentro da sua casinha trancadinho, é tudo, você se basta. Eu acho que o Senhor não te conhece ainda não. Põe o seu punho na cara de Deus. Eu não preciso da tua igreja não, Jesus. Eu não preciso de pastor, nem de apóstolo, nem de profeta na minha vida, nem de evangelista, nem de mestres. Você se basta. Seu mestre é a rede social, né? Quando você quer ouvir. Se isso que Jesus Cristo fez não comoveu o teu coração, você está aí com esse temor reverencial, a sua tradição familiar, porque meu pai, minha mãe me ensinou isso, meus parentes, o que é que vão falar de mim? Você não tem vergonha de passar para o mundo que você é adulto, cachaceiro, viciado, divorciado, trata mal sua família, e tem vergonha de falar que você aceita Jesus? Tem alguma coisa errada. A sua referência não está em Deus. Jesus levou os seus pecados sobre ele, inclusive esse que você está fazendo contra ele até o dia de hoje, quando eu estou te dando esse aviso aqui. Quando você crê no Filho de Deus e aceita, e recebe a salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus, é feita uma transferência, a justiça de Deus é imputada em você, pela fé em Jesus Cristo, o Filho ressuscitado do Deus vivo. Agora existe uma história antiga, ela é real, ela é contada. Porque hoje, quando você vai estudar história nas universidades, nas escolas, né? Essa linha militante aí, limitante e limitado, militante e limitada, né? Só quer ensinar essas coisas que não traz proveito nenhum para a vida das pessoas, e às vezes coisas que poderiam edificar a vida não falam, dentro da própria história. Olha, quando está estudando história antiga na faculdade, ou até mesmo para um vestibular,
quando vai estudar o povo hebreu, a enrolação e a embromação, porque não querem falar da essência da palavra de Deus. Nem é tocado, nem prova cai. Agora, marxismo, né, Revolução Francesa, essas coisas, Grécia Antiga. E existe uma história antiga, que Nero tinha 40 gladiadores, homens de luta, isso no Império Romano. E eles lutavam por Nero. Eles iam para a arena, para o Coliseu, para lutar por ele, para agradar. E também, se tivesse batalhas, eles também lutariam. E eles queriam agradar o imperador Nero. E quando esses 40 gladiadores, lutadores, vinham lutar perante o imperador se vestia finamente lá no seu trono de peles, assentado, né? E ele ficava olhando a luta desses homens fortes, todos com armaduras, espadas. E quando eles se reuniam para lutar, ele se dirigia ao imperador, ficava na frente de Nero e cantavam: somos 40 lutadores lutando por ti, ó imperador, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. Enchia o ego do Nero. E esses homens eram famosos no império. Eles eram muito conhecidos. Eram equivalentes aos nossos campeões olímpicos hoje aí, em diversas modalidades. Mas o tempo passou e chegou o conhecimento de Nero que alguns do seu exército se tornaram cristãos. E ele se achava, né, a rainha da cocada preta, Deus, né? Nero se achava um Deus. O cristianismo começou a espalhar no Império Romano, pelo próprio trabalho do apóstolo Paulo. E ser cristão no Império Romano era um crime digno de morte. E os cristãos deveriam ser mortos. E assim Nero, indignado, vaidoso, orgulhoso, né, deu uma ordem ao seu comandante principal chamado Vespasiano, chamou e deu uma ordem para ele. Isso é história. Falou: ora, Vespasiano, você necessita vistoriar as suas tropas e veja se encontra algum cristão, e se você encontrar, eles devem ser executados e mortos. Então Vespasiano prepara, alinha o exército e ele fala: olha, tropa, existe um edito, um decreto do imperador, que se existe algum cristão aqui, eu vou pedir que você confesse ser um cristão. Porque um cristão nunca nega ser um cristão. Se você tem Jesus e sabe quem é Jesus, você não tem vergonha de falar que é crente lá no seu emprego, para o seu chefe, para o seu namorado, para quem você quiser. Nem para quem tem raiva de você, nem lá na sua faculdade, na sua universidade. Você não tem, se você é cristão. E eu sei que um cristão nunca nega ser cristão, mas eu vou dar um aviso para vocês, tropa. Você sabe que se você confessar ser um cristão, certamente você morrerá.
Então Vespasiano prepara a tropa e ele grita: há algum cristão aqui? Ele não estava preparado para o que havia de acontecer. Tá? Se tem, dá um passo à frente. Quando ele fez a pergunta, os 40 lutadores de Nero deram um passo à frente. Esses 40 haviam entregado suas vidas a Jesus. Esses 40 sabiam o que Jesus fez por eles no Getsemane. Quando Vespasiano, o comandante, viu aquilo, ele gritou: não, 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 não. Deve haver algum engano, algum equívoco. Não pode os 40. E todos eles firmaram: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, na frente dele. Vespasiano suplicou, porque existia uma relação de amizade entre eles. Falou: por favor, retrocedam, neguem sua fé, por favor. Nenhum deles se moveu. Vespasiano disse assim: olha, gente, eu não posso, vocês são elite, eu não posso matar vocês. Eu não posso executá-los com espada. Eu creio que vocês não pensaram bem. Eu asseguro que vocês vão negar essa fé. E ele saiu, pensou, falou: eu tenho um plano, então. E era um inverno muito frio. E havia um lago congelado com gelo na parte superior. E ele falou: faça uma abertura no gelo. Mandou tirar a roupa dos 40. Tira o capacete, tira o escudo, tira as roupas de baixo, o cinto, as botas. Deixa esses homens nus. Tirou os sapatos deles. Joguem eles dentro do lago agora numa temperatura abaixo de 0. Vou deixá-los na escuridão até que eles se congelem. Vou jogar vocês aí dentro, olha. Mas enquanto vocês estiverem aí, se algum de vocês, no congelamento e na escuridão, quiserem dizer que vão negar a Cristo, basta dar um grito que nós vamos aí, tiramos vocês daí. Porque seria uma morte lenta, por hipotermia. E Vespasiano estava ali até esperançoso, torcendo, porque gostava deles, torcendo para eles negarem a Cristo. Mas ele não estava preparado para o que ele ia escutar. Ele começou a ouvir o canto dos 40, mas agora era um canto diferente. E eles estavam cantando no lago congelado, dizendo: somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. Agora eles estavam cantando a mesma música, agora só que era para Cristo. E quando eles começaram a cantar, Vespasiano falou: agora certamente eles vão mudar de ideia. E a noite cada vez mais fria, porém os guerreiros continuavam cantando: somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e para ti a coroa de vencedor. E cada vez mais eles cantavam a Cristo. E o frio aumentou e começou a paralisar. E logo o cântico foi cessando, fez-se um silêncio. E Vespasiano, no meio da escuridão, olhou e ele viu que vinha um soldado rastejando sobre o gelo, vinha em direção a ele, dizendo assim: olha, eu nego Cristo.
Ele falou: esse foi o primeiro, daqui a pouco os outros todos vão vir também. Aí ele escutou o cântico novamente. Somos 39 lutadores por Cristo, por ti, ó Cristo, para te dar a vitória e a coroa por ti. Os 39 cantando. Vespasiano disse nos seus registros que quando ele viu a figura daquele miserável vindo, presta atenção, aquele traidor deslizando sobre o gelo, presta atenção, segundo a história, Vespasiano tirou seu capacete, tirou seu escudo, tirou suas roupas, ficou nu, tirou suas botas, se atirou dentro do lago, e lá ele começava a cantar: somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para ganhar a vitória para ti e a coroa de vencedor. Isso está no depoimento dele, está escrito nos registros. Quando no fundo do teu coração você souber quem é Jesus e o que ele fez por você, você jamais o negará. Você vai assumir um compromisso com ele, com o reino dele, com a causa dele. Você vai deixar de ser esse cristão meia boca, meia sola, quase crente, quase salvo, quase abençoado, quase cheio do Espírito, quase aquilo, nunca é nada. Vive cheio de angústia, de temor no seu coração. Jesus lutou por mim, eu quero lutar por ele. Ele morreu por mim. E se preciso for, temos que dar nossa vida por ele. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é um soldado da cruz? Se você não é, diga assim: eu quero ser. Vamos ficar de pé. Somos 40 lutadores por ti, ó Cristo, para conquistar a vitória para ti e a coroa da vitória para ti, Senhor.